Olá pessoal. Nessa aula, né, por incrível que pareça, eu tenho que usar uns slides que eu acho que fica melhor para vocês entenderem as árvores, né? Que no caso é uma estrutura de dados um pouquinho mais complexa do que as listas, a pilha e a fila, né, que vocês viram. Mas assim, não é nada de um bicho de sete cabeças, certo? Para entender. Vocês vão ver que o conceito de árvore, que no caso a gente vai iniciar a árvore binária, é bem tranquilo de se entender, certo? E a implementação ela é baseada na recursividade, que foi a aula que a gente teve, foi a aula passada, tudo bem? Bom, gente, então o que que seria árvores na estrutura de dados, certo? Bom, as árvores, elas são chamadas dessa maneira porque justamente elas se organizam em nodos ou o que a gente pode falar, os elementos eles ficam organizados de maneira que parecem ramos de árvore, de uma árvore, certo? Só que como a gente conhece a árvore, a raiz ela fica no chão e a árvore sobe, né? Em direção ao céu. No nosso caso, para a estrutura de dados, a raiz, né, como vocês podem ver nessa árvore aí do slide, ela fica geralmente ela fica em cima, né, na estrutura visual aí, por exemplo, é o 2, e ela vai descendo, tudo bem? Ah, bom, e assim, ah, conceitualmente, as nossas árvores elas são formadas por nodos, né, assim como também na fila, na lista. E cada noda ela vai guardar um valor, né? Só que acho que como vocês podem ver na árvore, esses nodos eles não têm mais aquele anterior e o próximo, né? Como a gente estava vendo nas aulas passadas. Eles vão ter o filho esquerdo e o filho direito, digamos assim, né? Então, por exemplo, aqui o 2 ele vai ter o filho esquerdo dele o 7 e o filho direito como 5, né? Já o 5 por sua vez, ele só vai ter um filho direito, que é o 9. E assim vai, né? Pô, não é muito difícil de se entender. Bom, e para que que a gente precisa estudar as árvores? Porque a gente não utiliza só fila, só lista, né? Bom, gente, as árvores, se vocês forem pesquisar mais a fundo, elas basicamente compõem grande parte, né, de como os nossos arquivos eles são organizados. Eles são utilizados também bastante em aprendizado de máquina, por exemplo, árvore de decisão, né? Que por sua vez também é consequência da na inteligência artificial também, certo? Também, né, eu acho que se vocês tiveram aula de linguagens formais e autômatos em curso de ciência da computação, por exemplo, os compiladores eles também têm a sua estrutura, né, a sua construção baseada justamente nas árvores, tudo bem? Um exemplo bem básico de árvore que a gente já passou, né? Eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo deve ter passado alguma vez na vida, é a utilização da calculadora, né? Como é que a calculadora, principalmente as científicas, como é que elas conseguem calcular toda a expressão que a gente digita nela, né? Lembrando que a gente tem que digitar a expressão de maneira correta, né? Respeitando a ordem dos parênteses, multiplicação e divisão como prioridade em relação à soma e subtração e etc, né? Bom, como é que a máquina ela consegue visualizar, por exemplo, essa equação aqui e como é que ela consegue organizar dentro dela de maneira que essa equação seja feita de maneira correta, né? Como a gente conhece na matemática. Bom, como a gente conhece na matemática, claro, a gente sabe que o que está dentro dos parênteses é prioridade, né? Por sua vez, operação de multiplicação e divisão tem prioridade em cima de soma e subtração, né? Então, por exemplo, aqui nessa equação, eu tinha que resolver primeiro o C dividido por D, né? Depois disso, o resultado seria subtraído E, né? Porque isso daqui, justamente porque essa equaçãozinha que ela está dentro do parêntese mais interno, e o resultado dessa equação seria multiplicado por B e, consequentemente, seria somado com A e seria aquele meu resultado, né? Final. Bom, o computador ele vai pegar isso daqui, gente, ele vai destrinchar em um formato de árvore, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, ele organiza em formato de árvore, respeitando sempre a questão da prioridade matemática, certo? Então vamos lá. Ele começa aqui, ó, vendo o parêntese maior, né? Apenas esse parêntese que começa no A e termina aqui no finalzinho.
ele vai destrinchar sempre no sinal, né? Sempre no sinal aritmético. Então, ele vai destrinchar na soma. Então, como vocês podem ver, ó, a soma vai ser a raiz, né? Consequentemente, do lado esquerdo da soma, quem vai estar? O a, né? E do lado direito da soma vai estar uma outra equaçãozinha, né? Um outro parênteses aí. Aí, dentro desse outro parênteses, ele vai quebrar novamente. Quem é que está no meio dos dois termos, visualizando apenas esse parêntese que está mais externo da área selecionada, né? Seria a multiplicação, né? Na multiplicação, olhando daí, quem é que está no lado esquerdo da multiplicação? O b, né? Que vai ser aqui na árvore. E do lado direito vai estar mais uma equação, né? Que seria esse parênteses mais interno bem aqui, certo? Bom, aí é a mesma coisa que eu falo para vocês, né? Vai ter, só que dessa vez vai ter dois sinais, né? E como eu estou indo de dentro para fora, desculpa, de fora para dentro, eu vou pegar o sinal de menor prioridade, que no caso é o menos, né? E o menos, quem é que está à esquerda do menos? À esquerda do menos vai ter uma outra equação, né? Que vai ser a divisão, que a gente vai analisar. E quem é que está à esquerda da divisão? O C. Quem está à direita? O D. E por sua vez, quem está à direita do menos é o E. Então, essa é a árvore final dessa equação que vai ser organizada dentro lá da máquina, dentro da memória RAM, né? Bom, então, com essa árvore montada, o que que o computador faz? Ele começa a resolver a equação de baixo para cima da árvore, né? Então, como vocês podem ver, ó, o que que a gente vai resolver primeiro? O C dividido por D, né? Então, ele vai vir bem aqui, ó, ele vai pegar o C e o D e vai subir. O que que ele vai fazer? Ele vai dividir esses dois valores. Por sua vez, esses dois valores, o resultado disso vai ser subtraído com o E, né? Ó, bem aqui nessa parte. Por sua vez, esse valor vai ser multiplicado com B aqui nessa parte e, por final, vai ser somado com A aqui no topo da árvore, né? E com isso, vai dar o resultado que a gente deseja, né? De forma correta, respeitando todas as regras aritméticas aí, tudo bem? Então, esse é um exemplo de árvore. Para que que a árvore serve? Existem muitas outras aplicações de árvore em várias áreas da computação que depois, se vocês quiserem, pode dar uma pesquisada aí, certo? Bom, vendo os conceitos básicos da árvore, a gente já viu a maioria, né? Basicamente, a árvore é composta por nodos. Lembrando, o nodo mais no topo, né, que é onde que geralmente começa a árvore, é o nodo que a gente chama de nodo raiz, né? Aqui tá errado, nodo raiz, né? É onde é iniciado toda a estrutura da árvore, né? O nodo folha, gente, é aquele nodo que não tem nenhum filho, né? Eu falei que tem filho esquerdo, filho direito. Então, aquele nodo que não tiver nem filho esquerdo nem filho direito, ele vai ser classificado como um nodo folha, né? Seria a ponta da árvore, né? O nodo interno, ao contrário do folha, vai ser aquele nodo que tem um ou mais filhos, certo? Então, por isso que é chamado de nodo, vai tá dentro da árvore, não vai ser um nodo finalizador, digamos assim. E a gente vai ver a questão da profundidade, o tamanho da árvore, no próximo slide. E o grau, né, de cada nó. O grau é tipo quantos elementos estão conectados, né? Quantos filhos aquele nodo pode ter. Então, ó, pegando uma árvore como exemplo, a gente pode verificar o seguinte: o nó raiz vai ser o 2, né, que vai estar no topo da nossa árvore, e a partir do nó raiz que vai surgir o restante da árvore. O nodo interno, como exemplo, eu peguei o nodo 5, né, porque ele tem um filho, que é o 9. O 9 também é um nodo interno, e por sua vez o 4, 11, 5 e o 2 aqui, ele vai ser o nodo folha, né? Esses nodos folhas, como eu falei, eles não têm nenhum filho aí anexado a eles, certo? Bom, e na literatura vocês vão ver que a árvore ela tem níveis, né? Aqui, ó, por exemplo, o nó raiz a gente chama de nível 0 e conforme vai baixando, né, a gente vai chamando nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, enfim, até chegar nas últimas folhas, né, lá da árvore, tudo bem? E, por exemplo, o grau dos nodos da árvore aqui, que eu estou mostrando, o máximo é 2, né? Por exemplo, do nó raiz, quantos filhos tem? 2. Aqui no nível 1, no nó 7,
tem dois filhos dele também. Então, o 7 vai ter grau 2. O 6 também vai ter grau 2 porque tem dois filhos. O 2 aqui, ó, que é o nodo folha no nível 2, ele vai ter grau 0 porque ele não tem nenhum filho, né? E por sua vez também o 5 e o 9 vão ter grau 1, porque cada um tem um filho, certo? Nada muito complicado, né? Apenas conceito, nomenclatura, tudo bem? Bom, aí a gente bate na questão das árvores binárias. Gente, eu escolhi a árvore binária porque creio eu que eu acho que é uma das mais fáceis de se entender, né? Porque justamente os nodos, como o próprio nome já diz, a árvore é binária, né? Então cada nodo tem grau máximo 2, ou seja, cada nodo ele pode ter dois filhos. Existem árvores que podem ter que cada nodo pode ter inúmeros filhos. Um exemplo disso é o nosso sistema de arquivos, né? Ó, eu vou abrir aqui o sistema de arquivos do Windows, por exemplo. Ó, o Google Drive, né? Isso daqui são todos os meus arquivos, né? Se eu, por exemplo, clicar aqui nessa pasta Livros Acadêmicos PDF, a gente pode ver que Livros Acadêmicos PDF ele é uma pasta, seria um nodo, né? E novamente, dentro dessa pasta Livros Acadêmicos vai ter dois filhos, no caso, né? Que seriam dois PDFs. Mas eu poderia ter mais arquivos aqui dentro dessa pasta ou seja, caracterizando que o meu livro acadêmico, minha pasta livro acadêmico ia ter mais filhos do que dois, né, no caso. Então ele ia ter um grau maior, tudo bem? Esse daí é um exemplo de árvores, né, de organização de árvore, que tem mais de dois filhos em cada nodo, né, que no caso é o sistema de arquivo do seu computador, tudo bem? Ó, por exemplo, aqui, ó, esse computador é um nodo que vai ter mais filhos aqui, né? Então, consequentemente, esses outros filhos eu posso ir clicando e ele vai abrindo mais outros filhos até chegar em uma folha que seria um arquivo, por exemplo, certo? Tudo bem? Bom, mas, né, voltando para as árvores binárias, novamente, a característica delas é que todos os nodos das árvores binárias, eles têm no máximo dois filhos, certo? Ah, e também existe uma certa arrumação na árvore binária que a gente que tem uma nomenclatura aí. Por exemplo, as árvores estritamente binárias, digamos assim, ela não tem um tamanho exato dos dois lados, né? Ela está meio desarrumada. Agora, por exemplo, se eu tenho uma árvore binária que ela está próximo de ser arrumada, ou seja, ela está próximo de um formato de um triângulo, né? Como vocês podem ver, ó, analisando essa árvore rosa bem aqui, ela é quase um triângulo, né? Só tem uns dois filhos aqui, umas duas folhas que estão fora da árvore, mas ela está próximo de ser um triângulo. Então, a gente chama de árvore binária completa, né? Bom, por sua vez, quando uma árvore está bem organizada, aonde ela consegue formar um triângulo perfeito, né? A gente chama de árvore binária cheia, tudo bem? Bom, gente, a implementação da árvore binária, ela, a gente não pode ficar inserindo elementos de qualquer jeito nela, né? As árvores binárias, elas servem justamente para arrumar valores aonde a gente consiga, através de um nodo, verificar se a gente pode ir para a esquerda ou para a direita. Ó, um exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo essa árvore azul? Temos o valor 200, né? A partir desse nodo bem aqui, gente, eu consigo saber quais são os nodos que são maiores que 200 e os que são menores. Justamente por quê? Porque a árvore binária, ela arruma a árvore da seguinte forma. Eu inseri o 200, então 200 vai aparecer aqui. Quando eu for inserir o número 150, por exemplo, o 150 eu pergunto para vocês, ele vai ser menor ou maior que 200, né? Ele vai ser menor. Sendo menor, ele vem para a esquerda do 200, certo? E se eu inserir um número 350 na árvore subsequentemente, né? Ele vai para a direita porque ele é maior do que 200. Então, por exemplo, se eu inserir o número 170, sendo que eu já inseri esses três numerozinhos aqui, ó, 200, 150 e 350, né? Eu vou inserir o 170, eu vou comparar com o primeiro, que é o 200, né? O 200, o 170, ele é menor que 200, então ele vai para a esquerda. Só que já tem um cara na esquerda que é o 150, né? Então vou comparar novamente. O 170, ele é maior ou menor que 150? Ele é maior, certo? Então ele vem para a direita do 150. Então, como na direita do 150 não tinha ninguém,
o 170 é alocado bem aqui, né? Nada complicado, né? Imagine como se caísse um pingo, né? Aqui no início da árvore, e esse pingo ia respingando de acordo com a comparação dos valores, né? De cada lugar que ele vai batendo. Então, por exemplo, o 500, né? Eu vou soltar o 500 bem aqui em cima da árvore, vai bater com 200. Aí eu pergunto, 200 é menor ou maior que 500? O 200 é menor, né? Então 500 é maior, o 500 vai para a direita do 200. Só que aqui já tinha 350. 500 vai ser maior que 350, então ele vai para a direita do 350 e aqui, como estava vazio, o 500 vai ocupar esse espaço bem aqui. E assim a árvore binária vai sendo montada, entendeu? Ela é montada seguindo essa lógica de maior, menor, tudo bem? Aí por isso que eu botei essa comparação aqui, ó. Numa árvore qualquer, se você pegar um elemento e botar na esquerda ou na direita de um nodo em uma árvore qualquer, é, esse elemento não vai fazer diferença se estiver na esquerda ou na direita, né? Agora, em uma árvore binária, um elemento adicionado, se ele for para a esquerda, vai significar algo, se ele for para a direita, vai significar outra coisa. Então, o posicionamento desse novo elemento dentro de uma árvore binária importa, tudo bem? E é o que a gente está estudando, no caso, é as árvores binárias, certo? Bom, na implementação, gente, como é que a gente vai montar essa árvore binária? Eu acho que essa figura bem aqui, ó, é, vermelhinha com os quadradinhos amarelos, vocês estão bem familiarizados com os nodos, né, de lista duplamente encadeada, aonde eu vou ter o nodo, eu vou ter o valor daquele nodo, no caso o A aqui, né? E aquele nodo, para gente antes era direita, né? E no caso próximo, desculpa, e o anterior, né? Só que a gente vai mudar essa nomenclatura, não vai mais ser próximo e anterior, vai ser filho direito e o filho esquerdo. Lembrando que os filhos esquerdos, né, eles vão ter valor menor do que o pai, né, digamos assim, que deu origem a eles. E os filhos direitos, eles vão ter valor maior do que o nodo de origem deles, certo? Aqui, por exemplo, eu estou tentando organizar. Na verdade, aqui não tem muita organização, né? Mas é só para mostrar eh, eh, como é que vai ser composto cada nodo desse. A gente vai criar uma classe nodo, né? Onde ele vai ter o valor, o filho esquerdo e o filho direito, né? Quem quiser ir fazendo, pode ir fazendo já, que a classe nodo é classe básica, né? Só criar um novo arquivo Java e três linhas lá, que é o valor, e nó esquerdo e nó direito, certo? Tudo bem? Então, como eu falei, ó, cada nodo só poderá possuir no máximo dois filhos, por se tratar de uma árvore binária, né? O grau máximo é 2, e cada nodo possui um valor determinado pelo programador. Ou seja, a gente vai inserindo valor, a gente vai trabalhar com valores numéricos, que eu acho que é mais intuitivo, né? Quando a gente for montar a nossa árvore. E a gente vai inserir, a gente vai utilizar método de adicionar, remover, como a gente fez nas outras estruturas de dados. E, por exemplo, a gente vai usar adicionar 1, adicionar 10, adicionar 5, né? A gente vai botando valores numéricos aí. E a inserção, ela pode ser sequencial, né? Com os níveis, só que a gente sempre vai tentar inserir os números de forma que eles montem um triângulo perfeito, né? Mas isso daí é só alguns exemplos que eu vou utilizar, justamente para vocês poderem ver bacana como é que funciona os métodos rodando na árvore. Tudo bem? Antes de chegar nesse próximo slide, bem aqui, bora fazer um uma pré-montagem da nossa árvore, né, para a gente continuar na próxima aula aí. Então, eu vou abrir aqui o NetBeans, ó, e no nosso projeto, né, que a gente já tinha feito, que tem os códigos de todo mundo, da fila, da lista, eu vou criar uma nova classe Java chamada nodo A, certo? Que no caso é nodo da árvore, né? Por exemplo, nodo A, bem aqui, certo? Provavelmente, se vocês criarem essa classe dentro do lugar onde vocês criaram as classes de fila, pilha, lista, já tem uma classe chamada nodo lá, né? Por isso que eu estou botando nodo A. Vocês podem botar nodo árvore também, mas, enfim, fica a critério de vocês a nomenclatura. Bom,
que a gente vai fazer aqui? Primeiro, o nosso nodo, como eu falei, vai ter um valor, certo? Que é eu estou botando como valor inteiro, né? Esse inteiro poderia mudar para float, double, string, enfim, de acordo com a necessidade da implementação. Mas bora deixar valores inteiros que com números eu acho mais intuitivo, né? De mostrar o funcionamento. E como eu falei, o nosso nodo A, ele vai ter, eu vou botar filho E, ESC, né? Que é filho esquerdo, e nodo A filho dir, que é filho direito. Tudo bem? Ah, também, né, a gente pode criar um apontador reverso, que também, né, tipo, cada nodo ele também pode apontar para o pai, né? Ou seja, vai ter o nodo A, pai, certo? Ó, então vai ter essas quatro linhas bem aqui, e essas quatro linhas correspondem à seguinte coisa, ó. Bem aqui, quando eu expliquei, né, a questão de como é que vai ficar a implementação, olhem o nodo C, por exemplo. O C, o valor do meio vai ser o C, né, que vai ser um número que a gente vai inserir. O esquerdo aqui vai ser o apontador para o nosso filho esquerdo, né, que no caso do C é o F. A direita do C vai ser a nossa variável filho dir, né, que é o filho direito, que é o G. E o pai também vai ter como se fosse uma setinha do C para o A, bem aqui assim, ó, dessa maneira, certo? Essa setinha bem aqui está fazendo essa referência reversa aqui justamente para nossa PS, né? Quando a gente para quem for fazer a PS, esse apontamento reverso aqui vai facilitar muito a questão de vocês realizarem a rotação em árvores balanceadas, que é um conceito que eu vou explicar mais lá para frente, beleza? Mas por enquanto se atenham a isso, certo? Bom, voltando aqui no NetBeans, ah, a classe nodo está criada e também, né, a gente cria a nossa árvore binária. Criei aqui uma outra classe Java chamada árvore binária, né? Antes, né, gente, na nossa estrutura de dados, a gente fazia o quê? Criava a cabeça, né? E também criava a cauda, né? Mas a nossa árvore, né, como eu passei explicando agora a aula toda, eu não falei nem cabeça nem cauda, né? Então, de onde é que a gente vai tirar, de onde é que a gente vai iniciar a nossa árvore binária? Bom, quem é o nodo que dá origem a tudo é o nodo raiz, certo? Tudo bem? Bom, gente, então, na próxima aula a gente já vai começar a implementar os métodos de inserir, né? Se der tempo também eu já explico o método de remover, mas para a próxima aula vai ser o método de inserir e caminhamento na árvore. O caminhamento que eu falo é o print, né? Então, bora desculpa, bora só iniciar o método inserir aqui, ó, public void inserir. Eu vou escrever só uma parte dele, certo? Bom, a gente só vai tratar uma condição agora e na próxima aula a gente continua a próxima condição. E essa condição, né, que é no caso se a gente inserir um valor aonde a árvore não tenha nenhum elemento ainda, né? É a condição mais fácil. Ou seja, if raiz for igual a null, a raiz vai ser igual a um novo nodo, né? A raiz vai ter um valor igual ao valor que eu passei aqui no início do método, certo? E por final, o meu método finaliza bem aqui. Bom, é isso. Tudo bem? Próxima aula a gente continua com o método inserir aí e com os caminhamentos. Valeu!